Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz. Estamos aqui com a lição de número 8, com o tema Parábolas e Ensinos Exclusivos, Lucas 15 e 16, tá certo? Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, faz os seus comentários a respeito das nossas aulas, tá bom? Para nos ajudar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Denísio Queiroz. Minha formação é bacharel em teologia e agora estou me formando em pedagogia. Minha pós-graduação em aconselhamento pastoral e terapia familiar, tá certo? Fazendo de tudo para trazer aqui as melhores aulas para você. Então, se inscreve no canal e divulga aí também, tá bom? Então, vamos iniciar a lição de número 8. Como eu já falei, o nosso tema, parábolas e ensinos exclusivos. Leitura bíblica para estudo, Lucas 15, do 8 ao 32. E essa é a revista que nós tomamos por base. Que revista maravilhosa, tá bom? Texto áureo e verdade prática. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Verdade prática: devemos usar todos os recursos possíveis para tornar acessível o verdadeiro evangelho. Então, todos os recursos nós podemos usar, principalmente a internet, para levar o evangelho às pessoas, tá? O evangelho verdadeiro, tá bom, pessoal? Esse é o que salva, esse é o que transforma. A nossa introdução. No capítulo 15 e 16, Lucas menciona 5 parábolas, sendo 4 delas exclusivas de seu evangelho, que não à toa é conhecido como o evangelho das parábolas. Olha só, algo bem diferente, tá certo? E aqui os pontos que nós vamos tratar, ensinando por parábolas, né? O filho pródigo, o rico e o Lázaro, tá certo? Então vamos lá, já iniciando para a gente poder ganhar tempo. Ensinando por parábolas. Tópico 1. O público de Jesus. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Note o público que era atraído a Jesus. Publicanos e pecadores, tá certo? Os perdidos, a escória da sociedade, né? Que a sociedade dizia aí, ó. Quero ouvir o que este Jesus tem a dizer. Pessoal, os publicanos eram pessoas odiadas, os pecadores eram pessoas que eram rejeitadas, tá certo? Esse interesse dos perdidos em relação a Jesus ressaltava em murmuração por parte dos escribas e fariseus. Há um padrão nos discursos de Jesus, nos quais podemos distinguir 3 diferentes motivações entre seus interlocutores. Nós vamos já ver essa diferença. Ó, os escribas e fariseus, eles ficavam questionando porque Jesus sentava à mesa e comia com pecadores, tá bom? Vamos ver aqui, primeiro, da multidão é atraída a Jesus e ouve atentamente suas palavras. A condição deles está expressa no texto: pecadores. Ninguém os queria, os religiosos os desprezavam. Ou seja, essas pessoas que eram tidas como pecadoras, elas eram desprezadas. Os religiosos não queriam participar, comungar, estar ali juntamente com elas. Mas muitas das vezes os fariseus estavam em uma condição aí piores, apenas fantasiados, tá bom? Dos escribas e fariseus, reclamando de Jesus por parte da atenção a pecadores. Com o coração endurecido, não discerniam o amor de Deus aos perdidos. Ou seja, eles ficavam questionando, reclamando por que Jesus dava atenção a essas pessoas. E 3, do Cristo. Movido de compaixão em salvar os perdidos, não era interesse dele afugentar os pecadores. Jesus falava a verdade, não se envolvia nos pecados dessas pessoas, mas as recebiam com compaixão. Muitos viam esses pecadores como um inconveniente. Jesus os via como uma oportunidade. No capítulo 15, ele nos conta 3 parábolas que respondem à murmuração dos fariseus. Pessoal,
Olha só como a perspectiva, né, do olhar de Jesus é totalmente diferente. Ele olha para nós com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. A intenção de Jesus não era fugir dos pecadores. Pelo contrário, era se aproximar para alcançar os pecadores através da verdade, tá certo? Então vamos lá. Continuando, agora vamos para o tópico de número 2. A parábola da ovelha perdida. A parábola muito interessante. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Ovelhas são conhecidas por serem animais desprovidos de esperteza. Por isso precisam de pastores. Mas esse não é o foco da parábola, pessoal. Que nós vamos entender aqui que essa parábola ela vai ter um foco bem interessante na busca pelo perdido, tá bom? Não é a parábola da ovelha sem percepção, mas o foco está no maravilhoso pastor, o ato de resgatar, que traz de volta a ovelha perdida. Ou seja, não quer falar aqui da fragilidade da ovelha, mas da atenção do líder da ovelha, aquele que se preocupa com as ovelhas. Quando sente falta das ovelhas, vai em busca, procura as ovelhas. Tá certo? No mundo dos negócios, uma ovelha de 100 representaria uma perda de 1%. Faz parte do risco do negócio. Ovelhas se perdem, vida segue, alguns diriam. Olha só, se fosse na questão de negócio, eu queria desconsiderar só uma perdida, 1% da perda. Isso é pouco. Só que no reino de Deus não é assim. Todas as vidas são importantíssimas, então ninguém pode se perder. Todos devem estar encontrados em Cristo. Continuando. Mas aqui estão as boas novas. Jesus não está disposto a perder ninguém. Se você se sente perdido, Jesus está à sua procura. Ele sabe o seu nome, a sua prioridade é resgatar pessoas perdidas. Por isso, ele declara: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, a vontade de Jesus é alcançar todos que estão perdidos. Os fariseus tinham um monte, né? A alegria no céu quando um pecador é destruído. Por esta razão, o verso 7 é tão emblemático. Eis, né, parte da razão de Jesus falar com pecadores. O que alegra o céu também precisa ser a nossa alegria. Encontrar ovelhas perdidas. No texto, o pastor, seus vizinhos e amigos se alegram. Então os fariseus também deveriam se alegrar, o que não era o caso. Consequentemente, não eram amigos do bom pastor. Ou seja, os fariseus não estavam preocupados com as pessoas, não estavam preocupados se elas iam aceitar a Cristo, se elas iriam ser salvas. Pelo contrário, eram apenas um desconsiderador de pessoas. Tá certo? Então, Jesus não faz acepção de ninguém, pelo contrário, ele quer que todos sejam salvos. E esse deve ser o desejo, tá? Se há alegria no céu porque um pecador se arrepende, então há alegria aqui na terra também, por mais uma vida que se rende aos pés de Jesus. No tópico 3, parábola da dracma perdida. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Jesus aborda a importância de se buscar o perdido em vários patamares de valor. Olha só, interessante. Pode ser mais caro ou mais barato, uma ovelha ou uma dracma. Porém, todos têm valor e quando são encontrados, não importa o contexto, gera aí uma grande festa. Pessoal, existe uma diferença de preço e valor, tá certo? Muitas das vezes é algo insignificante para mim, mas é algo muito importante para você. Tem um valor sentimental, tem todo aquele valor. Então, muitas das vezes nós achamos que as pessoas não têm esse valor, mas elas têm sim, diante de Deus, elas são muito importantes. A obra da evangelização ela é muito importante.
ela não pode passar desapercebida por nós, tá bom? Jesus nos ensina a irmos em busca do que está perdido, seja fora ou dentro de casa. Sua persistência em salvar a humanidade equivale a alguém que perdeu um tesouro particular, mas está disposto a procurá-lo até encontrar. Ou seja, a mulher pegou a vassoura, foi varrer a casa, mexeu os móveis até encontrar a dracma perdida, uma dracma que para ela valia muito mais, tá certo? Eu sempre digo que a vida vale mais do que o valor em que nós damos a ela, tá bom? Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos salvar. E agora nós vamos já para o ponto 2. Olha só, o filho pródigo. Perder um filho dói bem mais do que um prejuízo financeiro ou fuga de um animal, sem dúvida. A vida do ser humano é inquestionável, o valor, né? Jesus enaltece um pai que tem 2 filhos perdidos. Um dentro de casa, né? E o outro fora. O que estava dentro de casa estava meio perturbado, né? Estava sem direção. Tópico 1. O pecador arrependido recebe a bênção. O mais moço deles disse, ao pai, né? Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres, ou seja, parte da herança que seria dele. O filho mais novo é caracterizado como aquele que se revolta contra o pai e deixa claro, ao pedir sua herança, que quer viver longe dele. Tal ação é assustadora, pois naquele contexto, pedir herança ao pai significava pedir a própria morte de seu genitor, já que a herança se ganhava após a morte, ou seja, ele não espera que seu pai viesse falecer para pegar a herança, pelo contrário, ele já pede a sua herança, trazendo aí essa representação que para ele o seu pai já havia morrido, tá? Percebamos a diferença das 3 parábolas até aqui. A ovelha, um ser irracional, simplesmente saiu do redil. A dracma é inanimada e foi perdida por alguém, e o filho pródigo decidiu deixá-lo lá. Jesus amplia o significado de perdido, ou seja, Jesus fala de um perdido em 3 momentos diferentes, em 3 parábolas diferentes, e o bom disso tudo é que todos no final são encontrados. Continuando. Esse filho recebe sua parte, vai morar em outro lugar, gastando de forma irresponsável tudo o que tinha. E se já não bastasse, uma crise assola o local de sua habitação, submetendo a grandes privações e ao trabalho entre porcos. Ou seja, ele perde tudo, há uma grande crise, uma grande necessidade naquele lugar, e ele fica sem qualquer centavo. Gastou tudo de uma forma desordenada. Condição vergonhosa para um judeu pelo fato de tal animal ser considerado impuro. Então, quando um judeu vai passar a cuidar de porcos, para eles eram vergonhosos, tá bom? É perceptível que tamanha humilhação vivida ocorre por causa de suas escolhas erradas. Então, as nossas escolhas, ela pode sim trazer muita vergonha para nós. Então, caindo em si, aqui está a grande atitude, isso é chave. A pessoa precisa cair em si, pois não somos obrigados a nada. Um dia as pessoas caem em si, ele planeja ir ao encontro do Pai com 3 passos essenciais, né? Ele reconhece aí os seus pecados, B, aceita a sua condição de indigno, e C, concorda com a menor atitude de benevolência que seu pai pôde oferecer. Lembra que ele diz, levantar-me-ei, irei meu pai, lhe direi, pai, peguei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser tratado como teus filhos. Trata aí como um de teus trabalhadores, ou seja, reconhecendo as 3 condições, tá certo? Os seus pecados, a condição de indigno, e aí concorda aí com a atitude de benevolência que seu pai puder oferecer, tá bom? Então, muito interessante. Vamos aqui para o tópico de número 2. O pai. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele,
correndo, o abraçou e o beijou. O pai era a figura central da família judaica, a ponto de receber o máximo respeito. Mas olha uma coisa interessante, o pai ficava ali esperando o filho voltar. E o filho volta e o pai abraça, o pai não vai criticar, não vai apontar, não vai brigar com ele, pelo contrário, Deus está sempre pronto a nos receber, tá certo? Claro que as nossas escolhas vai ter uma consequência, escolhas ruins vai ter consequência ruim, tá bom? Por isso tal história é chocante para os judeus, já que o pai, embora pudesse punir severamente o filho, insolente, decide dar a ele a herança que lhe cabia. A bondade e o amor do pai pelo filho ganha maior relevância quando o filho que saiu resolve voltar e o pai sai correndo ao seu encontro. Coisa incomum para a época. Continuando. O pai evidencia o que Jesus fez por nós. A si mesmo se humilhou para nos resgatar. O pai o abraça, beija e no meio do discurso do filho maltrapilho, interrompe e o manda colocar nele alguns acessórios. Então, o pai vai agora colocar ali algo que representava muito na família, que nós vamos ver agora. Melhor roupa, símbolo de distinção. As roupas, as vestes novas que ele usaram, iria distinguir os principais da casa com os servos da casa. Então, quando Jesus nos alcança, a Bíblia diz que bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus já troca as nossas vestes. B. Anel. Símbolo de autoridade e tradição da família. Ou seja, quando coloca o anel, quando Jesus nos alcança, ele nos dá uma roupa, ele nos coloca um anel, porque ele nos dá a autoridade, como diz a palavra do Senhor. E C, sandália, símbolo de filiação, pois escravos andavam descalços. Além disso, o pai manda preparar um animal que foi cuidado por anos para uma ocasião memorável. Então, aqui a sandália, né, o Senhor ele calça os nossos pés. Conformosos são os pés do que anunciam as boas novas. Nós calçamos os pés com a pregação do evangelho, tá bom? Ou seja, tudo isso o pai já estava pronto, esperando a volta do filho. E você que um dia esteve na casa do Senhor, está me assistindo agora e saiu, volte. Jesus está te esperando, tá bom? O que se considera justo perde a bênção. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele estava no campo, quando volta, rapaz, que negócio estranho aquele ali, estão fazendo festa, não sei nem de festa, meu pai não disse que ia fazer festa, né? O outro irmão ficou incomodado com a alegria que encontrou na casa devido ao retorno do filho que estava perdido. Ele decidiu não entrar para se alegrar. Então o pai saiu também ao seu encontro. Esta atitude do filho que ficou é emblematicamente similar à dos fariseus, ou seja, ao invés de se alegrar porque o filho voltou, porque agora o filho faz parte novamente da casa, da família, pelo contrário, ele foi se entristecer. Ele trata o pai com ingratidão e desrespeito, né? Não pode desonrar os pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Argumenta com o pai, porque o filho pecador se arrependeu, olhando somente para seus erros e passado, sem perceber a verdade maior de que o filho, que estava morto, agora reviveu. Ele não se alegrou com o que trazia alegria ao coração do pai. Pessoal, é o seguinte, quando as pessoas voltam para Cristo, nem todo mundo se alegra, pelo contrário, tem gente que fica triste, mas nós devemos nos alegrar quando as pessoas se reconciliam, voltam para a casa do Senhor. Tá? O irmão mais velho ficou ali entristecido, ele não gostou, não conseguiu compactuar e partilhar da mesma alegria que seu pai estava sentindo, tá certo? Enquanto seu pai estava alegre, ele estava triste porque o seu irmão havia voltado. A parábola termina com o pai convidando o filho mais velho a participar da festa da salvação.
mas não sabemos o que esse filho fez, pois a parábola termina em aberto. E nós nos festejamos por Deus alcançar as pessoas com características distintas da nossa. Será que nós nos alegramos quando as pessoas estão sendo salvas? Aquelas pessoas que nos perseguiam, que nos afrontavam, que nos humilhavam, que falavam mal de nós, será que a gente, quando essas pessoas aceitam Jesus, nós nos alegramos? Se não, nós devemos sim nos alegrar, tá bom? Então vamos lá, continuando. Agora vamos para o ponto de número 3. O rico e Lázaro. Pessoal, uma coisa interessante, isso aqui não, para muitos não é uma parábola. Por quê? Porque tem outras características, tá? Das parábolas é totalmente diferente. Parábola não cita nome, aqui vai citar. Isso aqui Jesus estava mostrando uma realidade mesmo, tá bom? De 2 destinos. Instruções aos discípulos, ó. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. A caminho de Jerusalém, como veremos na próxima lição, né, Jesus instrui os seus discípulos sobre o que iria acontecer. Jesus seria preso, morto, ressurreto e após isto tornaria ao céu. Ele começa aqui a prepará-los para o ministério futuro. Ele inicia com a parábola do administrador infiel. Certo homem rico contrata um administrador. É uma história sobre um patrão mundano que contrata outro mundano para ser o seu administrador. E ambos utilizam a sabedoria do mundo para fazer negócio. Ou seja, ele está fazendo a comparação de um patrão não crente e uma pessoa não crente para que eles viessem trabalhar juntos. E aí nós vemos a parábola do administrador infiel, que nós vamos ver aqui agora na sequência. Tudo indica que o administrador aumentava o preço dos produtos para ganhar algo para si, ou seja, a mercadoria valia um valor, foi comprado por um valor X, ele colocaria outro valor e pegava o dinheiro para si. Jesus usa isto para fazer um contraste junto aos seus discípulos, argumentando que os do mundo com paixão e entusiasmo fazem todo o mal para alcançar os seus objetivos. Quanto mais os da luz devem fazer todo o bem para alcançar os seus objetivos. O que ele está dizendo? As pessoas mundanas, tá? Nem todas, eu não vou generalizar. Mas aqui ele está citando que fazem, se for preciso, até cometer o mal contra as pessoas para alcançar os seus objetivos. Mas nós temos que alcançar os nossos objetivos fazendo o bem, sem puxar o tapete de ninguém, sem desejar a queda de ninguém. Como tem a ver com dinheiro, e os fariseus eram avarentos, e estes se aproximam sem serem chamados para ouvir o que Jesus tem a dizer, e Jesus conta outra parábola acerca de um outro rico e Lázaro. Tá? Aqui o autor da revista coloca como parábola, mas a gente for estudar, muitos não vão ter isso como uma parábola, por algumas características que eu já falei, mas vamos esquecer isso aqui e vamos entrar na parábola. Ou na história do fato dos 2 destinos. 2 mortes. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus conta uma história interessante sobre 2 vidas, 2 mortes e 2 destinos. Olha só, tá certo? A primeira morte diz respeito a um homem rico. Quando Jesus mencionou rico novamente, os ouvidos dos fariseus se conectaram ao que iria dizer. Isto se vestia de púrpura e linho fino e se regalava esplendidamente. O que Jesus vai falar aqui? Ele faz uma citação de um homem rico, um homem que se vestia muito bem e chamava muito a atenção às suas vestes, porque eram vestes caríssimas, né? A segunda morte é de um certo Lázaro. Não se refere ao amigo de Jesus. Isso aqui é outra pessoa, tá? Que tinha o corpo coberto de chagas, mendigava migalhas junto à mesa do rico, que era um certo mendigo que estava necessitado. Embora ambos vivessem contextos completamente diferentes, mesmo acontecimento encontra os dois, que é a morte. Pessoal, independente do
pobre do rico, uma hora, podem se encontrar no mesmo canto, tá bom? Agora nós vamos ver com mais detalhe os dois destinos aqui no tópico de número 3. Dois destinos, olha só. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Após a morte, os destinos são completamente diferentes. O destino de Lázaro foi o seio e o consolo de Abraão, levado pelos anjos. O destino do homem rico foi o inferno. Em meio a tormentos, ele levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Existem várias explicações dessa passagem. Nós vamos ver aqui algumas dessas explicações, tá bom? Acerca da eternidade, é inexorável e existe um grande abismo entre os dois destinos, ou seja, entre o inferno e o seio de Abraão havia, tá, entre os dois, algo que impedia que um passasse pelo outro, que era o grande abismo, dando o entendimento de uma distância, de uma impossibilidade de quem está de um lado passar para o outro, que não se pode atravessar de um lado para o outro e nem se comunicar com aqueles que ainda estão em vida. Ou seja, a pessoa morreu, o espírito não vem conversar, a alma não vem conversar como muitos acham não, tá, pessoal? Ou seja, o destino é definitivo. A vida não acaba na sepultura. A narrativa mostra que na eternidade a situação dos dois personagens sofre uma grande inversão. Vamos lá. Segunda explicação, acerca das pessoas. Ajude sempre quem estiver ao seu alcance. Agora o homem rico, que nunca precisou pedir nenhuma ajuda, experimenta o que significa mendigar, clamando até mesmo por uma gota de água. Entretanto, mesmo em tal situação, o rico avarento ainda se achava na posição de que Lázaro poderia servi-lo, né? Então ele vai pedir, meu pai Abraão, né? Pede para que toque o dedo na água e refresque minha língua, ou seja, ainda que colocando o mendigo como um serviçal. Mesmo nessa condição, o rico ele não percebe, não entende a condição que ele estava. Por quê? Porque a avareza tomava conta do seu coração. E é isso que nós temos que entender. Que nós devemos reconhecer quem nós somos e quem é Deus sobre nossas vidas. Terceira explicação. Acerca das riquezas e dos fariseus. Os fariseus amavam as riquezas. Para eles, a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Pessoal, isso não é errado. Ser rico não é errado, tá certo? O que não pode é confiar na riqueza e nem amar a riqueza mais do que o próprio Deus. Lembra que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, você não é proibido de ser abençoado, porque a Bíblia diz que a riqueza de Deus não acrescenta dores. Então, até aqui, beleza. Agora, o que acontece? A confiança nisso é que traz um grande prejuízo. Por outro lado, a falta dele era vista como um sinal de maldição, tá certo? De acordo com essa mentalidade, era incompatível qualquer destino diferente do céu para este homem, porque assim acreditava que seria com eles. Pessoal, o que acontece? Na concepção dos fariseus, a pessoa que era pobre era amaldiçoada. Infelizmente, a teologia da prosperidade ela veio trazendo a ideia de que se você adoeceu, se você é pobre, é porque você está em pecado, é porque você está em maldição. Mas não é assim. A Bíblia diz que os pobres também estariam convosco, tá certo? Então não é que as pessoas ser pobres quer dizer porque elas estão em pecado. Não. Pode ter um servo de Deus ou uma mulher de Deus, mas ela pode ter ali pobreza. Eu não estou falando de miséria, escassez, estou falando de pobreza normal, tá certo? Riqueza não é passaporte para o céu, assim como pobreza também não garante a vida eterna. Ah, eu quero ser pobrezinho mesmo, eu quero ser a pessoa que não tem nada mesmo para ir para o céu. Isso é mentira, tá? Jesus não te chamou para viver uma vida miserável, não. Você pode até estar no contexto de pobreza, mas não viver na vida de miserabilidade. E outra coisa, tá?
pobreza não é sinal de humildade, não. Tem pessoas que acham que por ser pobre é humilde, mas muitas das vezes se engana. Os fariseus não percebiam que eles próprios também estavam perdidos em seu legalismo e apego material. O que é isso, ser legalista, pessoal? Eles queriam o cumprimento da lei, mas para outras pessoas, não para eles, tá certo? E eles tinham esse grande apego à questão material, que isso nós não devemos ter. Hebreus 13:5 diz assim, ó, não tenhais em vosso costume a avareza, né? Que é a idolatria, contentando-vos com o que tendes, tá? Esteja contente com o que Deus te dá, porque a Bíblia diz que ele te disse, não te deixarei, nem nunca, jamais te desampararei, tá certo? Se Jesus não conseguia convencê-los, nem mesmo Abraão, Moisés e os profetas o faria, que eles pedem, né? Para que aí os profetas fossem lá, porque tinham 5 irmãos e precisavam ouvir, aí Jesus para ele, eles têm a lei, tem os profetas, ouçam, né? Ou seja, a oportunidade foi dada, mas aí o problema é que ela foi desperdiçada. Então não desperdice a oportunidade que Deus te dá. Aplicação pessoal, sejamos gratos a Deus pela salvação que nos trouxe e nos que oferecemos-nos para manifestar as boas obras da fé em Jesus. Pessoal, nós temos que agradecer a Deus, ser plenamente gratos pela salvação, tá certo? Que através da vida do seu Filho amado Jesus, morto naquela cruz, ressuscitado ao terceiro dia, nós temos a salvação em Cristo Jesus. E agora, perguntas e respostas bem rapidinho, vamos lá? É interessante nós sabermos disso aqui, pessoal. Identifique a resposta apropriada a cada questão e relacione abaixo no que? Parentes correspondentes. Então vamos lá. Letra A, Lázaro. Letra B, o público de Jesus. E letra C, o filho pródigo. Primeira pergunta, os perdidos e a escória da sociedade. Quem era? O público de Jesus. Letra B, é isso mesmo. 2. Se revoltou contra o pai e pediu a sua herança. Filho pródigo, letra C, está correto. O seu destino foi o consolo e o anseio e o seio de Abraão, perdão. Resposta A, que era o Lázaro. Talvez não dê para você ver o nome de Abraão, que está um pouquinho escuro, mas aí, letra A, foi o Lázaro, tá certo? Então, tá respondido. Muito obrigado você que assistiu até o final. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde. E até a lição de número 9, se o Senhor nos permitir.